Glória a Deus. Bom dia, graça e paz para todos. Quero agradecer aqui ao irmão Paulo. Deus continue te abençoando. Você, sua vida, sua família, seu ministério. E todos aqueles que Deus te direcionar para poder abençoar também. Irmão, quero compartilhar com você uma palavra que está escrita no livro de Êxodo 31:18. Essa palavra ela vai refletir acerca de muitas pessoas que quebram aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus lhe deu. Vamos para a palavra de Deus que diz, Êxodo 31:18, diz assim: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Queridos irmãos, essa palavra ela narra uma história muito impactante. Essa palavra ela narra uma história que Deus ele convoca Moisés para subir ao monte, e lá acontece algo tão glorioso. Moisés percebe a presença de Deus, Moisés se regozija na presença de Deus, e Deus ali ele esculpe uma pedra, na verdade faz dela uma tábua e escreve como se fosse 2 páginas de um livro, como se fosse um livro aberto. E nessa passagem Moisés vive algo tão glorioso, mas ele deixou Arão lá embaixo cuidando do povo, ele deixou Arão liderando o povo, ele deixou Arão para poder cuidar daqueles que ficaram lá embaixo. Quando agora Moisés desce do monte, cheio da presença de Deus, Moisés desce do monte com as tábuas do testemunho. Moisés desce do monte e quando ele encontra o seu servo já na beira do monte, porque não era para subir, era só Moisés. Quando ele desce então com o servo diz: será que é canto de guerra? Moisés diz: não é canto de guerra. Então, quando Moisés percebe que é canto de festa, que levanta um bezerro de ouro, porque pegaram todo o material de ouro, jogaram em um caldeirão e fizeram aquele bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. A idolatria começou a imperar no povo de Deus, e ali eles começaram a dançar como pessoas que não tinham compromisso com Deus, começaram a viver uma dança, uma festa de um tipo, como você não tinha nada para viver com Deus, ou seja, não tinha relacionamento com Deus, e adorava o bezerro de ouro, totalmente desfazendo de Deus. Moisés, vendo que Deus tinha feito roupas, vestimentas crescerem no corpo, tinha feito sandálias, calçados crescerem no pés, alpacas crescerem no pés. Moisés, vendo que Deus o alimentava, sustentando com o maná, aquecendo com a coluna de fogo, gerando água da rocha, e com a sua Shekinah ia cuidando do povo. Quando Moisés vê aquela atitude, Moisés se ira tamanha, tão grande, que ele está com as pedras das tábuas dos testemunhos na mão, e quando ele vê aquela atitude, ele quebra, ele joga no chão. Aqui entra a palavra-chave para o meu e teu coração. Quantas pessoas têm parado de pregar por causa do pecado dos outros? Quantas pessoas que hoje diz: eu vivi na melhor igreja, mas só que o meu líder desviou, meu líder cometeu tal pecado, e tem pessoas levantando um bezerro de ouro, porque pessoas caíram, porque pessoas pecaram, porque pessoas levantaram contra ti. Quantas pessoas não exercem mais o seu dom, o seu ministério, o seu chamado, o seu talento, estão quebrando como Moisés quebrou, por causa do pecado dos outros. Como é que está você no seu ministério, você no seu talento? Como é que está você com seus dons? Porque se Deus ele te deu, ele confia em você. Porque se Deus colocou na tua mão, ele quer ver você prosperar, ele quer ver você avançar. Por mais que tenha um processo, por mais que o processo seja árduo, seja doloroso, para alcançar o propósito tem que respeitar o processo.
E diante dessa palavra, a palavra que fica é: se você quebrou algum dia as tábuas que Deus te deu, ele fala com Moisés, depois que Moisés quebrou: corta uma pedra semelhante a que eu te dei, lava, traz para mim e eu escreverei novamente. Deus está querendo dizer para o meu e teu coração: se você parou, se você errou, se você estacionou, Deus está dizendo: volta, pega uma pedra, corta ela, lava ela, traz que eu vou escrever novamente. Paulo, ele disse que essas tábuas não é mais tábua de pedra, mas é as tábuas do nosso coração. Traz seu coração de volta para Deus. Quebra os bezerros da idolatria. Quebra os bezerros que tem te atrapalhado viver com Deus. Quebra os bezerros que está te impedindo de se lançar em Deus novamente. Quebra os bezerros. Por que de ouro? Porque às vezes tem muito valor para você. Quebra. Traz seu coração como tábua e permite que o Espírito Santo escreva uma coisa nova no teu ser. Permite que o Espírito Santo faça algo novo na tua vida. Permita que o Espírito Santo possa te avivar novamente em nome de Jesus. Mas para viver um avivamento é necessário permitir da parte de Deus um arrependimento.